Olá pessoal, a aula de hoje é sobre polígonos. Então, o que seria polígonos? São figuras planas, ou seja, de somente duas dimensões ali, fechadas, formadas por segmentos de reta. Então, vamos observar melhor nos exemplos aqui agora qual que seria esses polígonos. Então, aqui eu tenho exemplo de polígonos e aqui de não polígonos. Ele pode ser qualquer figura, desde que ela seja plana, como todas essas são, fechadas, percebam que todas as linhas se fecham aqui, e formada por segmentos de reta. Só existem segmentos de reta aqui, não existe nenhuma curva em nada. Olha os não polígonos. Aqui eu tenho uma curva, não pode. Aqui eu tenho uma elipse, né, que também não pode ser considerado polígono. Aqui eu tenho segmento de reta, mas a figura está aberta, então também não pode ser. Aqui eu tenho curva e, além de tudo, a figura está aberta também. Curva e um círculo aqui, que também não é considerado polígono. Beleza? Então, vamos relembrar. Tem que ser fechado e formado somente por segmento de reta. Os elementos de um polígono. Aqui nós temos um polígono e estão destacados aqui os elementos principais dele. Então, vamos observar. Eu tenho um ângulo externo, esse ângulo aqui, ó, tá? É considerado um ângulo externo. Por que externo? Porque ele está fora do polígono. O prolongamento de um aqui dos seus lados faz esse ângulo externo aqui. Lembrando que dentro desse ângulo, do ladinho desse ângulo externo, vai ter também a continuação aqui dos ângulos internos, como tem aqui. Então, aqui, ó, eu tenho o ângulo interno, ângulo que está dentro, não tem só aqui, né? Tem em todos os vértices aqui, tem os ângulos internos, assim como o externo, né? É só prolongar aqui que a gente acha os ângulos externos, faz o prolongamento da linha e tem ângulo externo aqui em todos os lados. Lado, então, o lado seria esse aqui, esse daqui é um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, tá? Então, lado aqui é esse segmento de reta. Vértice são esses pontinhos aqui, ó. Todos esses pontinhos aqui de união são os vértices, tá? Vamos aumentar aqui um pouquinho esse pontinho. Esse pontinho aqui é o vértice, que tem em todos os lados também. E a diagonal, o que seria a diagonal? A diagonal, ela é um segmento de reta que sai de um vértice e chega até outro vértice aqui, tá? Sem ser os adjacentes a ele, porque daí seria só um lado aqui mesmo do polígono. Então, ele sai de um vértice e chega em outro. Aqui nesse polígono, ele teria, para esse vértice, teria essa e essa diagonal aqui, tá? De cada vértice, a gente pode ter diagonais também, ok? Então, vamos relembrar. Ângulo externo, aquele ângulo que fica fora aqui do polígono. Ângulo interno, fica dentro. O lado, que é esse segmento de reta que forma o polígono aqui. Vértice é o pontinho de encontro aqui de dois lados. E diagonal é aquela reta que sai de um vértice e chega até outro vértice interno aqui do polígono. Beleza? Nós podemos ter a classificação desses polígonos. Então, ele diz assim, um polígono pode ser regular, quando as medidas dos lados e ângulos são iguais, ou irregular, quando são diferentes. Aqui eu tenho uma relação dos polígonos, regular e irregular, um exemplo, e o nome que a gente dá para eles. Tá? Então, aqui, dependendo do número de lados, esse polígono recebe um nome especial. Alguns deles, né, recebem nomes especiais. Quando o polígono tem 3 lados, aqui nós temos exemplo, ó, de um triângulo, tá? Um desenho que a gente conhece bem. O regular, que está com os 3 lados e ângulos iguais, e o irregular, que pode ser qualquer figura de 3 lados. O nome dele, triângulo. Com 4 lados, 4 lados eu sei, professor, é quadrado. Não. O regular dele seria assim, com os 4 lados e 4 ângulos iguais. Mas e se fosse irregular, como qualquer uma dessas figuras aqui? Qualquer figura com 4 lados é um quadrilátero, tá? Que tem 4 lados. Depois a gente vai estudar um pouquinho especificamente os quadriláteros. Daí que vai estar incluído lá os quadrados, retângulos. 5 lados. Então, 5 lados, nós temos 2 exemplos aqui, que é um pentágono, que tem 5 lados.
6 lados, temos também 2 exemplos aqui, regular e irregular, é um hexágono ou hexágono, como alguns falam. 7 lados, temos um exemplo aqui também de regular e irregular, é o heptágono, 7 lados. 8 lados, temos também 2 exemplos, é o octógono. Estamos acostumados lá do octógono nos campeonatos lá do UFC, né? Tem o octógono, que é aquele ringue lá onde eles lutam. 9 lados. Vocês estão percebendo que está cada vez mais chegando perto de um círculo aqui, né? Outra figura irregular é o eneágono. 10 lados, temos uma figura de 10 lados, aqui o irregular, é o decágono. 12 lados aqui também é o dodecágono. E 20 lados, que está praticamente um círculo aqui, se você observar, tá? Aqui temos uma figura de 20 lados, é o icoságono. As figuras, tem mais algumas aqui ainda que recebem nomes especiais, mas os principais que recebem nomes especiais são esses daqui, tá? Que às vezes a gente vai trabalhar e é importante vocês saberem do que a gente tá falando. Ok, pessoal? Obrigada, até a próxima.